falei com vocês sobre coleção de games, coleção de quadrinhos que eu tenho aqui, né? Vocês já sabem muito bem, quem acompanha o canal aí já sabe dessas coleções que eu tenho aqui. Mas eu tenho uma outra coleção um pouco diferente aqui, mas que também é muito legal. E a história dessa coleção é sensacional, que envolve também a história da Marvel, a história da falência da Marvel. Mas essa coleção continua aqui viva. Eu tô falando da coleção de cards da Marvel, cards do Batman, X-Men e também uma coleção surpresa que eu vou mostrar no final do vídeo aqui, beleza? Então fica até o final que eu vou mostrar tudo isso aí pra vocês, beleza? Bora pro vídeo. Perfeito, galera, Leite na área. Essa coleção de cards era vendida lá nos anos 90, né? As três coleções, né? No caso da última é um pouco diferente, eu vou falar pra vocês. Essas coleções, elas são importadas, tá? Então elas não foram lançadas oficialmente aqui no Brasil, mas você conseguia comprar elas nos anos 90, em bancas, principalmente no centro da cidade, na Paulista, ou em comic shops também tinha esses cards, né? Hoje em dia você consegue encontrar eles no Mercado Livre, por exemplo, mas a preços absurdos, né? Ladrão! Principalmente se tiver a coleção inteira lá. Agora, um ou outro card separado pode ser que você encontre também, mas por um preço meio salgado. Eu mesmo não tenho nenhuma dessas coleções que eu vou mostrar pra vocês aqui completas, mas a primeira coleção que eu vou mostrar, que é a da Marvel, dos irmãos Hildebrand, de 1994, essa eu tenho quase completa, falta só um pouquinho. Pessoal, mas antes de mostrar as coleções em si pra vocês, eu queria contar um pouco da história dessas coleções e das empresas que criaram esses cards aí. Tudo começou com uma empresa chamada Flair. Eles vendiam chicletes normais, né? E essa empresa, no caso, foi uma das empresas pioneiras, né, em venda de chicletes, de doces, né, nos Estados Unidos. Logo depois, eles também criaram o chiclete de bola, né? Chicle de bola, como a gente fala. Só que eles também não foram pioneiros nisso, não, viu, galera? Para aumentar as vendas dos chicletes deles, eles tiveram a ideia de colocar cards esportivos junto com os chicletes. Eles começaram a fazer cards da Liga de Beisebol dos Estados Unidos na época. E começou a vender muito, deu muito certo essa ideia. Só que alguns anos depois, surgiu uma outra empresa para fazer concorrência com a Flair. E essa empresa se chamava Skybox. Essa empresa surgiu bem mais tarde, lá nos anos 80, só que eles revolucionaram o jeito como era feito os cards. Eles começaram a criar cards com hologramas, a investir em tecnologia para fazer esses cards. Então começou a ser uma guerra acirrada entre a Flair e a Skybox no mercado de cards e figurinhas. Só que em 1992, a Marvel, vendo tudo isso, sim, a Marvel dos quadrinhos mesmo, essa Marvel ainda não tinha começado a fazer os filmes, né? Só lembrando, porque isso era em 1992. Então ainda não tinha os filmes como Homem-Aranha e X-Men, por exemplo. Então a Marvel, vendo isso, viu o dinheiro que levantava, né, essa guerra de cards, de figurinhas, decidiu comprar a Skybox, a Flair Ultra e a Panini também, porque a Panini também sempre foi muito forte em álbuns de figurinhas, principalmente álbum de figurinha de futebol, né? Eles compraram a Flair pela bagatela de 275 milhões de dólares. Guarda bem esse número aí, tá? Depois, em 1995, não foi na mesma época, alguns anos depois só, eles também compraram a Skybox, também pela bagatela de 150 milhões. Então, lembre-se desses valores, hein? Fora a Panini, que eles compraram depois, eles gastaram muita grana nessa época e a Marvel virou um monopólio de colecionáveis. Só que a conta não fechou. O mercado de colecionadores saturou repentinamente em 1996. Todos os mercados, né? Vocês conhecem bem a bolha dos quadrinhos aí, foi bem nessa época. E não foi só os quadrinhos que sofreram com isso. Os outros colecionáveis, como cards e figurinhas, lá nos Estados Unidos também tiveram esse mesmo problema, tá? Com a dívida gigante de mais de 700 milhões de dólares por causa dessas aquisições, a Marvel declarou falência no final de 1996. Impensável isso nos dias de hoje, né, galera? Para não fechar as portas, ela teve que vender a fusão Flair Skybox em 1999 por meros 30 milhões. Eles já perderam muita grana aí. O que eles tinham gastado lá antes, eles só conseguiram recuperar 30 milhões disso, galera, vendendo. E venderam para os irmãos Alex e Roger Grass, um prejuízo histórico de mais de 90% do valor. Com a venda dessa empresa, agora chamada Flair Skybox, os irmãos Grass tentaram gerenciar a empresa do jeito que puderam. Eles até recusaram uma oferta de venda, deixa eu ver aqui, de 5 milhões de dólares, feita pela Upper Deck. Então eles não venderam para eles, tentaram continuar com a empresa. Pessoal, só que infelizmente um ano depois, a conta também não fechou para eles. Então a Flair declarou falência total, acionou o sistema judiciário, eles tiveram que vender a empresa ou entregar a empresa para pagar todas as dívidas que eles tinham com funcionários, com despesas judiciais. Sendo assim, os restos mortais da empresa foram a leilão judicial. E aí quem acabou comprando, quem acabou ficando com os espólios da empresa, por ironia do destino, foi a própria Upper Deck. Eles pagaram apenas 6,1 milhões
pela empresa. Então, olha a queda de preço aí, olha o que aconteceu com essa empresa, pessoal. É inacreditável, né? Hoje em dia, nem a Flare, nem a Skybox existem mais como empresas. Elas fazem parte da Upper Deck. Só que a Upper Deck, eles usam esse nome Flare Skybox até hoje para lançar cards. Então, se você vê algum card desse aqui com essa marca, na verdade é da Upper Deck. Eles só colocam as marcas porque são marcas históricas, né? Para chamar mais atenção, para vender mais. E às vezes eles até lançam alguma coleção de cards nostálgica, parecida com aquela época lá dos anos 90. E pensar que isso aqui, ó, só esses cardzinhos aqui quase acabaram com a Marvel, hein? Galera, agora fica por aí que eu vou mostrar para vocês em detalhes alguns desses cards aí, beleza? Aí, galera, agora eu vou mostrar para vocês os cards em si, né? Vou começar aqui pela coleção da Marvel de 1995. É essa coleção aqui, tá? Não tenho ela completa, mas eu tenho ela quase completa. É a coleção de Marvel Masterpieces de 1995. Esse aqui é o card checklist, dá para ver aí. Aí aqui atrás estão todos os cards da coleção listados aqui. Alguns estão marcados, né? Os que eu tenho, né? Aqui na coleção. Já é um card bem legal esse checklist aqui, né? E aqui vou mostrar alguns na ordem para vocês. Esse aqui é um card especial do Hulk. Pode ver aí, ó. Ele tem um brilho diferente, né? Um verniz diferente aqui. Falam que esse verniz, ele grudava nas embalagens na época. Se ficava muito tempo guardado, ele grudava na embalagem original de onde vinha o card. Aqui o do Magneto. Essa parte aqui também com esse brilho diferente aqui. Não sei se está dando para ver legal aí, galera. Depois vocês falam aí no vídeo o que vocês acharam, se a imagem tá boa ou não, se dá para ver direitinho o card. Aqui tem todos, viu? Os heróis e os vilões da Marvel, tá? Não sei se todos, provavelmente não todos, né? Mas a maioria estão aqui, tá? Pelo menos os mais legais, os mais importantes estão aqui. Esse aqui é o do Apocalipse, né? Isso. Esse aqui é do Apocalipse. A parte de trás conta alguma coisa sobre o vilão, conta também a experiência deles em pintar os cards, né? Aqui é a parte da frente. Pode ver que o nome, ó, ele tem um brilho em dourado diferente, né? O nome dos personagens. E aqui em cima também, né? O logotipo da Marvel, Marvel Masterpieces. Esse é o do Fera. Esses irmãos Hildebrand, que pintaram esses cards, eles são bastante conhecidos por fazer ilustrações dos livros do Senhor dos Anéis. E também foram eles que pintaram aqueles pôsteres famosos dos filmes de Star Wars, né? Esse aqui é o Raio Negro dos Inumanos. Bem legal esse card aqui também. Aí aqui é a parte de trás do card. Cavaleiro Negro. Cavaleiro Negro não é um herói muito conhecido, galera. Mas ele já apareceu nos filmes, viu? Quem não percebeu muito aí, aqui é a parte de trás do card. Quem não prestou muita atenção nos filmes, ele apareceu lá no filme dos Eternos, tá? Não com o uniforme dele, né? Mas ele apareceu lá no filme dos Eternos. A espada ébano que ele usa também apareceu lá. A espada dele tem um feitiço de Merlin. Aqui, galera, é o Blade, ó. Mesmo personagem lá dos filmes Blade, né? Com Wesley Snipes, do final dos anos 90. Falar a verdade, o Blade ficou mais conhecido por causa dos filmes, né? Porque nos quadrinhos, nem nos quadrinhos ele era tão conhecido assim. Era um personagem bem lá do C mesmo da Marvel. Esse aqui, pessoal, Blaze, é o Johnny Blaze, viu? É o motoqueiro fantasma, tá? Só que nessa época aqui, ele tava sem os poderes do motoqueiro fantasma, então ele atuava só como Blaze mesmo. Tinha esse visual aqui, com cabelo comprido, né? Bem motociclista mesmo, né? Aqui dá pra ver melhor a parte de trás, assim, o rosto do personagem, né? Aqui um dos cards que eu mais gosto dessa coleção, o card do Capitão América. Os irmãos Hildebrand falam aqui que eles gostaram bastante de desenhar esse card aqui do Capitão, porque o Capitão América lembrou bastante a infância deles, né? Porque foi segundo eles aqui, né? Aqui na descrição da parte de trás do card, eles mesmos falam que foi o primeiro quadrinho, o primeiro gibi que eles leram de super-herói foi um gibi do Capitão América.
Aí o Carnificina, inimigo do Homem-Aranha. Inimigo do Venom também, né? Aqui dentro, na parte de trás, dando destaque maior para alguma coisa parecida com o rosto do personagem, né? Esse personagem é meio estranho, né? Aqui o líder dos X-Men, o Cíclope. Tô movimentando um pouco o card para ver se dá pra ver o brilho do card, né? Principalmente na parte do nome do personagem. Cíclope que vai aparecer aqui de novo, galera. Lá na coleção dos X-Men que eu vou mostrar aqui também. O personagem agora voltando em alta, né? Muito por causa da animação dos X-Men e do filme dos Vingadores que ele vai aparecer também, né? Aqui tá todo mundo falando dele atualmente, né? Mas é um vilão que eu gosto muito. Na verdade, pra mim é o meu vilão favorito. É o Doutor Destino. O card dele é bem legal também, hein? Dá um foco aqui melhor na parte de trás do card, que aparece bem o rosto do personagem. Essa pintura ficou bem legal. E é pintura mesmo, viu, galera? Eles faziam esse desenho com técnicas de pintura mesmo, que eles usavam lá nos posters de Star Wars e Senhor dos Anéis. Aqui o Galactus. Essa do Galactus é um dos meus cards favoritos dessa coleção, viu? Ficou bem legal esse card. Mostra bem assim a imponência, né, do personagem. Aqui tá o Motoqueiro Fantasma 2099. Pra quem não sabe, acho que a maioria das pessoas já sabem, né? Mas pra quem não sabe, tinha o Universo Marvel 2099. Começou com o Homem-Aranha. Então tem todos esses personagens aí, versão 2099, né? Tinha Homem-Aranha, tinha Justiceiro. Eu tenho o card do Justiceiro 2099 aqui também. E também tinha o Motoqueiro Fantasma 2099. Aí, mais um personagem 2099 aqui, o Hulk. O Hulk tinha um aspecto assim mais terror, né? Em 2099. É, lembra um pouco o Venom até, né? Aqui dá pra ver melhor o rosto do personagem. Rei do Crime, muito conhecido por ser inimigo do Demolidor, mas na verdade a primeira vez que ele apareceu foi nos quadrinhos do Homem-Aranha. Ele é ainda vilão do Homem-Aranha, né? Mas atualmente aparece bem mais nas histórias do Demolidor. Agora eu vou mostrar dois cards do Justiceiro em sequência. Esse aqui é o Justiceiro original, né? Justiceiro normal da Marvel, Frank Castle, que também recentemente apareceu lá no filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha Um Novo Dia. O Justiceiro 2099, a versão 2099 do Justiceiro. Não é o Frank Castle, tá, galera? Eu até esqueci o nome do personagem, acho que é Jake Gallow, alguma coisa assim. Não lembro aí. Quem lembrar, coloca aí nos comentários. Mas eu gostava bastante das histórias desse Justiceiro, viu? Achava bem legal. Eu tenho aqui. Acho que eu tenho quase todas as histórias do Justiceiro aqui em formatinho da Abril, viu? Que saía lá na revista do Homem-Aranha 2099. E também saiu um especial só dele aqui. Que eu tenho aqui. Que é um dos cards mais procurados dessa coleção. Card do Homem-Aranha, não podia ser diferente, né? O personagem mais importante da Marvel. Quer queiram, quer não. Eu gosto bastante desse card aqui, viu? Acho que eles capricharam bastante nesse. Aqui é a parte de trás do card. Aqui eles comentam que eles usaram um ponto de perspectiva só, viu, galera? Para fazer esse desenho aqui. Então, tudo. Eles falando aqui, né? No card. Tudo que tá nesse desenho aqui veio do mesmo ponto de perspectiva. Bem legal esse desenho aqui, hein? Agora que eu percebi que tem alguma coisa escrita aqui a mais. Ah, não, tô viajando. Aqui é a assinatura. A assinatura dos desenhistas aqui, dos irmãos Hildebrandt. Não sei se dá pra vocês verem bem aí. Mas esse card é bem legal. Aqui o Thanos, o Titã Louco. Acho que não chegaram a usar essa alcunha de Titã Louco pra ele no filme, né? Mas nos quadrinhos é direto. O pessoal chamando ele de Titã Louco. E é mesmo, né? O cara que mata metade do universo só pode ser maluco mesmo, né?
Esse card aqui do Ulk, um dos meus cards favoritos, é um inimigo do Thor. Eu gosto bastante desse vilão aqui, porque ele me lembra bastante os primeiros quadrinhos que eu li do Thor. Eu gosto bastante desse personagem aqui. E os irmãos Hildebrand, eles comentam aqui no card que esse personagem foi o personagem que mais lembrou eles, né? Das pinturas que eles faziam lá do Senhor dos Anéis. É, mas tem tudo a ver mesmo, né? Porque é um personagem da mitologia nórdica, assim, costuma ser meio parecido, né? Lembra bastante Senhor dos Anéis. Esse aqui é um card especial, galera. Esses cards são mais raros, são um pouco mais raros do que os outros, né? Que eu mostrei aqui, porque eles têm a assinatura dos irmãos Hildebrand aqui no card, ó, destacada em com um brilho dourado, tá? Esses cards eles eram edições limitadas. Esse aqui é do Máquina de Combate. O James Rhodes, inimigo não, né? Amigo do Homem de Ferro. Dá pra ver bem aí, galera? E aqui é a parte de trás do card. Outro card aqui, edição limitada. Esse eu tenho um carinho a mais, né? Porque é lógico, né? Do Wolverine, né? Wolverine que logo logo aí vai ter um jogo da PlayStation. Pretende jogar ele aqui no canal. Esse card é muito da hora. E esse aqui deve ser. Não sei, não pesquisei ainda, mas ele deve ser bem caro por aí pela internet, hein? Pode ver que tem a assinatura também. É um card de edição limitada. E aqui a parte de trás do card. Aí, pessoal, essa aqui é a coleção Flare Ultra de 95 dos X-Men. Essa tá me faltando bastante card. Então, quem coleciona cards aí, quem se interessa por isso aí, se tiver algum aí, queira se desfazer dele, ó, tô aqui, hein? Lembra de mim aí. Beleza? Então vamos. Esse card aqui tem vários. Esses cards, essa coleção aqui tem vários desenhistas. Os irmãos Hildebrand desenharam alguns também, que eu vou mostrar aqui. Mas tem vários desenhistas, tá? Esse aqui é do Arcanjo. Eu acho esse card muito da hora. O Arcanjo é o anjo, viu? O Arcanjo e o anjo são os mesmos personagens, viu? Pra quem não sabe, o anjo era dos X-Men, né? Do X-Factor também. E o Apocalipse transformou ele nesse personagem aqui, no Arcanjo, dando asas de metal pra ele. Aqui é a parte de trás do card conta um pouco mais da história do personagem. Aqui o card da Tempestade. É um card muito bem feito também, desenho sensacional. A Deusa do Trovão, bem adaptada aqui no card. Alguns chamam de Deusa do Trovão, né? Eu acho ela uma deusa também, adoro a Tempestade. Wolverine não podia faltar, né? Aqui enfrentando os Sentinelas nesse card. Tô ansioso pro jogo do Wolverine, viu, galera? E vocês, comenta aí nos comentários. Comenta aí nos comentários, ficou meio redundante, né? Se vocês também estão ansiosos pro jogo do Wolverine. E Gambit, esse card também eu acho bem legal, viu? A pintura, o desenho aqui ficou muito da hora. Retratou bem o personagem. Ele jogando as cartas aqui, energizadas. Pô, galera, ele costuma usar cartas, mas ele pode energizar qualquer coisa, viu? O poder dele é energizar objetos, né? Então ele pode energizar qualquer coisa e jogar pra explodir, né? Essa aqui é uma parte da coleção de cards dos X-Men que eu gosto muito, que são os X-Overs, ou seja, são as sagas, né? As grandes sagas dos X-Men. Então, elas estão retratadas nessa coleção de cards aqui. Eu tenho algumas, né? As sagas dos X-Men eu tenho todas em quadrinhos aqui. Mas nos cards eu tenho alguns, né? Essa aqui é de Atrações Fatais. Quando o Magneto tira os ossos do Wolverine. Aquela cena que já é bem conhecida, né? Atrações Fatais, que foi republicada recentemente aí pela Panini. Esse aqui acho que foi desenhado pelos irmãos Hildebrand também, hein? Até aqui, ó, deixa eu ler aqui. É isso mesmo. Irmãos Hildebrand aqui, desenhando o card de Atrações Fatais. Aqui conta um pouco da história da saga. Aqui é na parte de trás do card. São cards bem legais esses das sagas. Essa aqui é uma outra saga bem importante para os mutantes. É a saga Programa de Extermínio, como foi conhecida aqui no Brasil. Essa aqui eu tenho em formatinho também, comprei na época, mas ela foi republicada e eu também comprei lá na saga dos X-Men da Panini. Ela acontece um pouco antes do. Logo antes, né?
dos X-Men se reunirem em duas equipes de novo, né? Equipe azul e equipe dourada. Essa parte, então, estamos em outra parte aqui da coleção de cards dos X-Men, que é a parte de Greatest Battles, as grandes batalhas. Eu acho esses cards sensacionais. Esses cards também foram desenhados pelos irmãos Hildebrand, lá dos cards da Marvel 94. Então, esse aqui retrata grandes batalhas que aconteceram, né? No caso dos mutantes, né? E aqui é uma batalha bem conhecida aqui. Talvez muita gente não saiba, o pessoal que não curte quadrinhos, só curte os filmes, ou os desenhos, pode ser que não saibam disso, né? Mas é a Vampira contra a Miss Marvel. Essa Miss Marvel aqui nada mais é que a Capitã Marvel atual, viu, galera? É a Carol Danvers. Na época ela não era Capitã Marvel, ela era Miss Marvel. Ela usava esse uniforme aqui, ó, dá pra ver direitinho aqui, ó, no card. E o que que aconteceu nessa... Ela fazia parte dos Vingadores, né? E o que que aconteceu nessa batalha aqui? A Vampira, ela só tem poder mesmo, o poder original da vampira é o poder de pegar, sugar a energia vital da pessoa e os poderes e as lembranças, né? E um pouco das características mesmo da pessoa. E nesse caso aqui, ela fez isso com a Miss Marvel. Ela tocou na Miss Marvel e aí pegou tudo dela, né? Só que ao contrário das outras pessoas, das outras vítimas da vampira, os poderes da Miss Marvel não voltaram, né? Ficaram na vampira. Por isso que a vampira tem super força e consegue voar, por causa da Miss Marvel, viu, galera? Porque esses poderes não são poderes originais da vampira, tá? Nessa época a vampira era a vilã também. Ela era da Irmandade de Mutantes. Essa batalha, na verdade, não ocorreu com esse uniforme aqui da vampira, tá, galera? Isso aqui tá retratado assim no card, mas não era esse uniforme que a vampira usava na época. A vampira tinha um visual bem diferente. A Miss Marvel, sim, a Miss Marvel era esse visual aqui, tá? E aí, bem depois, só bem depois, mas bem recentemente mesmo, até eu acho, que a Carol Danvers mudou o nome de Miss Marvel para Capitã Marvel. Aqui é uma batalha bem conhecida, uma rivalidade bem conhecida de Wolverine e Dentes de Sabre. Uma batalha muito bem retratada aqui também. Um card bem legal também. Aqui é a parte de trás do card falando um pouco mais sobre essa rivalidade. E esses últimos aqui são cards especiais, viu, galera? Pode ver que eles têm um brilho especial aqui, são edições limitadas. Esse aqui é o do Deadpool. É um card um pouco mais bem feito, né? Ele tem muito mais efeito aqui de brilho, né? É um card, acho que feito até com outro material. A parte de trás do card é mais normal mesmo. E tem mais um card especial aqui do Magneto, ó. Com essa pintura diferente aqui, esses efeitos diferentes aqui no card. Passando agora para outra coleção de card, pessoal. Essa é a coleção aqui do Batman Master Series. A DC também não ficou atrás e fez os seus cards. Esse aqui com a marca Skybox, viu? Os cards da Marvel e dos X-Men tinham a marca Flare Ultra e esse aqui Skybox, mas na verdade fazia tudo parte da mesma empresa, né? Nessa época já, né? Esse aqui é o checklist dessa coleção de cards. Essa coleção de cards aqui, pessoal, um pouco diferente, porque todos os cards contam uma história só, uma história inédita, tá? A parte principal dos cards são 90 cards, e aqui tem mais alguns cards especiais. Essa coleção também tá me faltando bastante coisa, viu, galera? A pintura desses cards aqui do Batman são um pouco mais elaborada, né? Elas são mais um estilo noir. Eles chamaram alguns desenhistas ingleses que estavam acostumados a trabalhar com as revistas 2000 AD e Juggle Dredd, Juiz Dredd, para fazer esses cards, tá? Também teve desenhistas que trabalharam com o Lobo da DC e com o Hellboy. Você pode ver que é um estilão bem noir mesmo, assim, o que tem tudo a ver, né, com Gotham, com Batman, tá? E aqui é a parte da história que eles estão contando aqui. Na parte de trás dos cards, sempre vem a parte da história que eles contam, né? Comissário Gordon. Aqui nessa parte que tá falando que ele ficou um pouco nervoso com os jornalistas, aí tacou as cartas, né? Como tá no desenho, né? Pode ver aqui, ó. Aqui o card do Batman continua contando uma história só, viu, galera? Todos esses cards contando uma história só. Esse aqui ainda tem a assinatura dos desenhistas aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Mas ela tá uma assinatura destacada aqui, ó. Acho esses cards bem legais também, gosto bastante. Aqui um card mostrando o Ventrilo. Acho bem legal esse card aqui. Ele tá controlando um puppet, uma marionete do Batman. Ô, pessoal, e como prometido,
Vou colocar a surpresinha aqui. Esse vídeo já tá ficando bem comprido, eu acho, né? Mas vou colocar rapidinho aqui. O do Batman não mostrei tanto, mas se vocês quiserem que eu mostre mais, deixem aí nos comentários, né? Eu posso até fazer um vídeo em separado para cada coleção aí, se vocês quiserem. Mas a surpresa é esses cards relacionados a games que eu tenho aqui. E é um game bem específico, que é Street Fighter. Eu tenho os cards do Street Fighter aqui, ó. E saíram, eu não sei qual é o ano exato dos cards, deixa eu ver se tem aqui. O ano desses cards aqui é 1994, são cards de Street Fighter 2 Turbo, certo? Eu ganhei esses cards aqui, eu não comprei, viu? Mas na verdade, o que que acontece com esses cards? Esses cards não eram compráveis. Quem tiver esses cards, essa coleção de cards, ou quem lembrar, coloca aí nos comentários também, porque esses cards, eles eram entregues nas máquinas de fliperama. Acho que eu não tenho certeza ao certo, mas eu acho que dependendo dos pontos que a pessoa fazia, elas ganhavam esses cards aqui. Esses cards saíam do fliperama para a pessoa como um brinde, né? E pode ver aqui, ó, a parte de trás fala um pouco sobre o personagem, peso, altura, habilidades e os golpes que ele usa no jogo. Eu até há pouco tempo não sabia das histórias desses cards aqui. Não sei o quão raros são esses cards, ainda não pesquisei o preço deles na internet. Quem souber, coloque aí também. Mas são cards que eu gosto muito, até porque Street Fighter, principalmente Street Fighter 2 e Street Fighter 2 Turbo, são os meus Street Fighters favoritos. Pessoal, esses cards aqui, além deles serem adquiridos nas máquinas de fliperamas, mas não era qualquer máquina não, viu, galera? Era só em máquina de shopping, por exemplo, que saía esses cards aqui, né? Não era em todas as máquinas, não. Eles, além disso, me parece que eles saíam também em algumas revistas de games, e algumas revistas de games davam esses cards como brinde. Não tenho certeza se isso é verdade. Quem souber aí melhor que eu, coloque aí nos comentários. E esses cards, cara, tem uma outra curiosidade também. Aqui, esse card do Blanka aqui. Blanka é meu personagem favorito de Street Fighter, viu, galera? E eu jogo muito com o Blanka no Street Fighter. Zero Street Fighter com o Blanka, inclusive. Tá? Quem quiser me desafiar aí com o Blanka, e eu jogando com o Blanka, pode me desafiar aí nos comentários. Beleza? Que a gente tenta se encontrar aí na jogatina e fazer um joguinho aí. Beleza? Aí o Blanka, galera. Acho que o Blanka vai ser vivido pelo Jason Momoa no filme do Street Fighter, né? Esses cards não são importados, tá? Esses cards aqui são nacionais, foram feitos aqui no Brasil. São cards feitos pela Homestar, que era a empresa de fliperamas na época lá do Street Fighter da Capcom. E eles podem ver, não sei se dá pra ver, né? Aí, mas eles estão em português, tá? Toda a informação aqui atrás do card, desse card da Chun-Li, por exemplo, aqui, mas de todos os outros cards da coleção, estão em português. Eu vou aproximar um pouquinho. Tá focando bem aí? Aí. O card está em português. Todas as informações em português. E aqui o personagem mais importante de Street Fighter, o Ryu. E por último aqui o Akuma, né? Passar por essas cartas, galera, é como abrir uma cápsula do tempo de uma era onde a gente valorizava cada detalhe impresso, cada arte, e às vezes mostrava um card ou outro lá na escola falando, eu tenho e você não tem. Então, galera, eu guardo aqui os meus cards, esses cards especificamente da Marvel. Eu fiz até um desenho aqui, vou chegar até mais perto da câmera, ó. Cards dos X-Men aqui, Flare Ultra. Coloquei um outro desenho aqui. Um adesivinho da Marvel aqui, só para deixar esse acrílico que eu guardo os cards mais da hora, né? Embora eu sei que não é o jeito certo de guardar, né? Os cards do Batman de 1996. Guardo aqui nesse saquinho aqui, porque não coube lá naquela caixa de acrílico, mas é outra coleção sensacional aqui. Não tenho como guardar eles apropriadamente, confesso. Preciso comprar aqueles fichários, aquelas pastas para guardar cards. Quem, aliás, souber de algum fichário desses para vender aí barato e que seja bom, ou que tem aí para me dar, né? Quem sabe, né? Alguém um presente aí. É isso, galera. Agora eu quero saber de vocês, se vocês já viram esses cards antes, se vocês têm essas coleções, se tem a coleção completa ou não, se ficou com vontade de adquirir alguma delas, né? Ou se você já teve essa coleção aqui do Street Fighter, se você foi um desses que conseguiu pegar um desses cards do Street Fighter nos fliperamas da época. Diz aí nos comentários, participe aí. Também não esquece de deixar o like para ajudar a gente. Compartilhe esse vídeo com os amigos, um amigo que tem card ou que gosta dessas coleções aí. Considere se inscrever no canal, viu, galera? Se você não conhece muito bem o canal, pode dar uma olhadinha aí no canal, veja nossos vídeos aí. E caso você goste, aí se considere inscrever aqui. É isso aí. Brigadão pela companhia. Abração
Obrigado para quem ficou até aqui o final e te vejo no próximo vídeo, beleza? Fui!